Atualização do Bolsa Família em domicílio, ou seja, a atualização do Bolsa Família com o funcionário do CRAS indo na sua casa. Por incrível que pareça, muitas pessoas estão recebendo essa visita. Outras pessoas ainda estão aguardando a visita do funcionário do CRAS. Outras pessoas foram ao CRAS fazer a atualização. E o funcionário do CRAS disse, olha, tem que aguardar uma visita na tua casa. Jefferson, e essas pessoas que moram em locais de difícil acesso, como que vai fazer para essas pessoas terem os seus dados atualizados? Calma, que eu vou te explicar todos os detalhes neste vídeo. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo, esmaga o teu dedo no like para dar aquela moral. Nos segue em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, inclusive no nosso Instagram que está aparecendo aí na telinha. Vem fazer parte da nossa família, ok? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, milhões de pessoas estão sendo notificadas por meio dos seus aplicativos que precisam fazer a atualização dos seus dados. Outras pessoas, mesmo sem nenhuma notificação nos aplicativos, estão indo atrás lá no CRAS para ver se precisam ou não atualizar os seus dados. E isso é normal de acontecer. Vamos lá. Quem são as pessoas que devem ir atualizar os seus dados? Aquelas pessoas que receberam alguma mensagem lá nos seus aplicativos, independentemente da mensagem, a não ser aquela mensagem do cartão que não tem tanto interesse, aquelas de aviso de condicionalidades também, se só for aviso, tá? Só for advertência. Se for suspensão, bloqueio ou cancelamento, você tem que ir lá no CRAS corrigir isso e também na escola, tá? Dentre outras mensagens. Agora, muitas mensagens que pedem para você ir até o CRAS, que diz que você está bloqueado, que diz que você está cancelado, você precisa corrigir esses dados lá no CRAS. Agora, a dúvida do momento é, Jefferson, se eu for ao CRAS e o CRAS não quiser atualizar, primeiramente ele tem que atualizar, tá? Agora, se ele não atualizar lá no CRAS porque ele está dizendo, ó, nós vamos ter que ir na tua casa fazer uma visita. Isso pode? Pode. O CRAS ele pode sim atualizar os seus dados com a visita lá na sua casa. Pois é, nós estávamos conversando com vários seguidores aqui, pessoas que tiveram a visita do funcionário do CRAS e eu pergunto, olha, como foi a visita? E muitos disseram, não, Jefferson, eles só ficaram lá na porta, fizeram algumas perguntas e tudo certo, foram embora. Outros dizem, Jefferson, o funcionário do CRAS entrou aqui na minha casa, pediu para dar uma olhada na cozinha, pediu para dar uma olhada no meu quarto, viu a sala. Pois é, então vai depender de cada funcionário do CRAS. Agora, uma coisa que você tem que ficar ligado, se o CRAS for na sua casa, você tem que recebê-lo, tá? Não vá fechar a porta na cara do funcionário do CRAS não, porque o CRAS ele tem poder de bloquear o seu Bolsa Família. Então, se liguem muito nisso. Agora vamos lá. Essa visita domiciliar é algo obrigatório? É algo que você só vai ter os seus dados atualizados se o funcionário do CRAS for na sua casa? Não, pessoal, nem sempre. Por quê? Primeiramente, o CRAS não tem funcionários em grande quantidade para ir visitar todo mundo do Bolsa Família, né? Isso aí é fora da realidade do nosso Brasil. O CRAS não tem condições, primeiramente, financeiras e não tem condições de pessoas trabalhando para que possa ir na tua casa fazer uma visita. Agora, claro que o funcionário do CRAS, ele pode ir na casa de algumas pessoas, isso pode acontecer. Ah, se o funcionário do CRAS for na minha casa, eu tenho que... Tem, ele vai lá na sua casa se ele achar necessário, se o CRAS achar necessário. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês verificarem. Olha só, primeiramente, dessa nossa amiga aí, Lari Bia. Ela disse o seguinte, oi Jefferson. Oi, minha amiga. Queria tirar uma dúvida. Meu Bolsa Família foi bloqueado por averiguação cadastral. E tá falando que ia vir alguém aqui em casa. Aí fui no CRAS, a menina me passou que eu teria, acho que terá que realmente esperar essa visita, que não tinha o que fazer. Nesse caso, como da nossa amiga, ela é unipessoal, tem que esperar a visita do funcionário do CRAS. Jefferson, mas ele não veio até agora. Vai toda semana, vai uma vez lá dizer, olha, o funcionário do CRAS ainda não foi na minha casa. Eu estou sem receber o Bolsa Família porque ele ainda não foi lá verificar.
vai lá toda semana cobrar, certo? Jefferson, se o funcionário não for, se o funcionário do CRAS não for na sua casa, infelizmente você vai ficar sem receber o Bolsa Família. Por quê? Porque essas pessoas que o CRAS coloca lá, visita domiciliar, quando eles forem atualizar os dados dessas pessoas, eles têm que colocarem lá, foi atualizado por meio de visita domiciliar. Tem que ser colocado isso, tá? Olha esse outro exemplo aí, Barros Filho. Ele disse, mas o problema é que o CRAS de alguns lugares está se negando a fazer a atualização de quem é unipessoal. Eu acho que isso é uma estratégia do governo, acabar com o unipessoal. Porque conheço pessoas que perderam seu benefício porque o CRAS não vem fazer a atualização na residência. Se é uma nova regra, por que o CRAS não cumpre seu papel? Realmente, mas sabe por quê? Porque o CRAS, a grande maioria, está defasado, está precário demais. Não tem funcionários, não tem, e quando tem não são bem treinados, né? Claro, não são todos, são ali a minoria. O CRAS não quer ir na casa dessas pessoas porque está chovendo, porque não tem carro, porque o governo não disponibiliza dinheiro para eles se locomoverem, aí eles não vão tirar dinheiro do próprio bolso, entendeu? Então, são vários problemas que acontecem para que o funcionário do CRAS não vá na casa dessas pessoas. E claro, também tem aqueles funcionários do CRAS que dizem eu não quero ir e não vai. E infelizmente, se o CRAS não for na casa dessas pessoas que estão previstas à visita, essas pessoas ficarão sem o Bolsa Família. Aí terão que recorrer para o meio judicial. É o único método, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Olha esse nosso amigo aí, Antônio Matos. Bom dia, eu recebi a mensagem de atualização do Bolsa Família, mas só vai vencer em setembro. Será que em julho eu recebo o meu dinheiro do Bolsa Família? Eu coloquei sim, mas vá o quanto antes. E olha o que ele disse. Eu fui no CRAS em maio, eles disseram que vinha fazer a visita e até hoje nada. Isso acontece mesmo. Sabe, eu sempre falo aqui com vocês sabem muito bem disso. Eu falo, pessoal, vai no CRAS quando tiver faltando 2 meses para atualizar os seus dados. Um exemplo. Se você vai atualizar os seus dados em dezembro de 2025, você vai lá em outubro. Vai lá em outubro, tá? Por quê? Porque tem aí 2 meses para o funcionário do CRAS ir na tua casa. Entendido aí? Então, vá sempre antes fazer a atualização. Para dar tempo, ou você atualizar os seus dados, ou se porventura o CRAS disser, não, nós vamos na sua casa. Dá tempo deles irem na sua casa, tá bom? Olha esse outro aí, Lavinho Alves. Doutor, ainda não tive a visita do funcionário do CRAS em casa. Não sou unipessoal. Recebi até fevereiro. Aí cancelaram porque minha mãe está no meu cadastro, mas eu moro só. Fui lá para tirar ela do meu cadastro. Eles disseram que vinham fazer a visita em minha casa. E até hoje, o que faço? Me orienta, por favor? Só agradece. Vamos lá. Se você for lá no CRAS fazer a atualização e ainda eles não foram, vai uma vez na semana lá. Olha, estou esperando vocês fazerem a visita na minha casa. Estou esperando vocês fazerem a visita na minha casa. Certo? Agora, Jefferson, eu sei que vocês vão me perguntar isso. Essa visita do funcionário do CRAS não era só para os novos beneficiários do Bolsa Família? Aquelas pessoas que ainda vão entrar no Bolsa Família? Olha só essa publicação oficial do próprio governo federal. Lá embaixo, olha o que diz aí no título, ou no início, primeiramente. O que antes era recomendação, agora passa a ser regra. O Decreto 12.417, publicado no Diário Oficial da União, estabelece que as famílias unipessoais, aquelas compostas por uma pessoa, somente podem ingressar no Bolsa Família, ou seja, somente podem entrar no Bolsa Família, certo? Com a realização de entrevista domiciliar para inscrições ou atualizações cadastrais, ok? Jefferson, isso aí está falando para aquelas pessoas que são novas, que vão entrar no Bolsa Família. Sim, para aquelas pessoas que ainda vão entrar no Bolsa Família. Mas olha essa aí abaixo que diz, para as pessoas que já fazem parte, essa que está em vermelho. O Ministério do Desenvolvimento Social ainda vai regulamentar o processo para as famílias unipessoais que já recebem o Bolsa Família, mas que ainda não passaram pela entrevista em domicílio,
para inscrição ou atualização. Então, segundo a matéria oficial do governo, o governo ainda vai regulamentar essas regras para quem já é do Bolsa Família. Jefferson, mas não tem várias pessoas que já são do Bolsa Família e mesmo assim só conseguirão atualizar os seus dados com a visita do funcionário do CRAS? Você não mostrou aí várias pessoas perguntando? Sim. Sabe por quê? Porque mesmo que você já receba o Bolsa Família, independentemente se é unipessoal ou não, o CRAS pode fazer uma visita na sua casa. O CRAS pode dizer, olha, nós só vamos atualizar os seus dados se algum funcionário do CRAS for na sua casa. E isso pode acontecer. Então, por isso que eu digo, atualizem os seus dados faltando 2 meses para a data de vencimento. Quando estiver faltando ali 2 meses para você atualizar, vai lá no CRAS e solicita essa atualização, para que caso ou porventura o funcionário do CRAS venha dizer assim, olha, nós vamos ter que ir na tua casa, dê aí um tempo de 2 meses para eles fazerem essa visita. E lembre-se, quando vocês forem atualizar, se porventura o funcionário do CRAS disser que vai na sua casa, toda semana fiquem indo no CRAS cobrar essa visita. Por quê? Porque se o CRAS não for na sua casa, caso eles digam que irão e se eles não forem, vocês podem perder o seu Bolsa Família. Entendido, né? Jefferson, mas eu posso atualizar o meu cadastro indo ao CRAS? Pode, não tem problema nenhum. Isso é normal. Mas se o CRAS quiser fazer uma visita, eles podem. Outra coisa também, Jefferson, nós que moramos em locais de difícil acesso, que não passa carro, não passa correios, é em um morro ou alguma coisa do tipo, tem muita violência ou coisa desse tipo. Como é que vai fazer? Nesses casos, não há necessidade de vocês se preocuparem. Por quê? Porque quem tem que ir até vocês é o funcionário do CRAS. Não havendo a necessidade de vocês irem até o CRAS atualizar os seus dados. Mais uma dica, tenta ir no CRAS ou então liga para lá para informar a situação do teu bairro, ok? Compartilha com todo mundo, se inscreve em nosso canal e saibam, se porventura o CRAS for na sua casa, atenda-os bem, ok? Compartilha, valeu!